Olá, meu irmão e minha irmã, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que a paz de nosso Senhor esteja sempre contigo. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje, terça-feira, dia 24 de junho de 2025, estamos na 12ª semana do Tempo Comum. A igreja celebra hoje a solenidade da Natividade de São João Batista. Meditaremos o trecho do Santo Evangelho, escrito por São Lucas, capítulo 1, versículos de 57 a 66, depois o versículo 80. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Convido você, meu irmão e minha irmã, a invocarmos juntos a presença do Espírito Santo de Deus sobre cada um de nós. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde abrir a minha mente, para que a minha boca proclame de coração aberto as palavras do Santo Evangelho. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel, e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel, e alegraram-se com ela. No 8º dia foram circuncidar o menino, e queriam dar-lhe o nome de seu pai Zacarias. A mãe, porém, disse: Não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: Não existe nenhum parente teu com este nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou, e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo, e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando: o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele, e o menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele vivia nos lugares desertos, até ao dia em que se apresentou publicamente a Israel. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja celebra a natividade, o nascimento de São João Batista. Celebremos a solenidade. Meus irmãos e minhas irmãs, João Batista foi o precursor de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, disse no Santo Evangelho, Quando completou-se o tempo da gravidez de Isabel, e ela deu à luz o seu filho, os vizinhos parentes ouviram o que o Senhor tinha feito com eles e se alegraram. Meus irmãos e minhas irmãs, assim como o anjo tinha anunciado, anteriormente, em outra passagem do Santo Evangelho, que as pessoas se alegrariam com a chegada de João Batista. Agora, depois de 9 meses, essa palavra do anjo estaria se cumprindo, tanto com o nascimento de João Batista, quanto a alegria do povo em acolher aquele que é o precursor de Jesus Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, o povo, a partir do 8º dia do nascimento da criança, era levado para fazer a circuncisão e dar o nome à criança. Ali, Isabel disse:
o nome dele será João. Todos ficaram meio que assustados. Poxa, João não tem nenhum parente com este nome. E era de costume, naquela região judaica, colocar-se o nome do pai. Pela lógica seria Zacarias, né? Só que não, esse não era o propósito de Deus. O propósito de Deus não é fazer a vontade do homem, mas fazer a vontade de Deus. Que a vontade do Pai seja cumprida. Aí eles meio que na dúvida perguntaram a Zacarias: Zacarias, como que deve de chamar o seu filho? Naquele momento Zacarias ainda não podia falar, porque ele ainda estava mudo, por causa da sua tenda. Meus irmãos e minhas irmãs, naquele momento deram a taubinha para ele, para Zacarias escrever como que seria o nome do filho, porque ele ainda não poderia falar, a sua boca ainda estava travada, a sua língua ainda estava travada. Ele escreveu: vai se chamar João. Naquele momento, a sua língua se destravou e ele começou a louvar a Deus, glorificar a Deus por tamanha obra, tamanha bênção e graça que Deus tinha concebido para ele. Mas João Batista não veio somente para ser uma pessoa que daria alegria somente para Zacarias e sua mãe Isabel. Seria aquele que daria alegria para toda a humanidade, porque ele estaria preparando o caminho de Jesus, nosso Mestre e Senhor. O Santo Evangelho nos diz que João Batista foi crescendo em estatura e em sabedoria. A mão de Deus estava com ele. Meus irmãos e minhas irmãs, a mão de Deus também está com cada um de nós, nos sustentando, nos conduzindo no caminho da verdade, da justiça e do amor. Meus irmãos e minhas irmãs, João Batista vivia no deserto, ele se retirava, ficava mais no deserto, se recolhendo no deserto. No deserto não tem alimento, não tem água, não tem quase nada, só tem ali calor, frio de noite, muita areia, muito sofrimento, mas tem o silêncio. Meus irmãos e minhas irmãs, João Batista se fechou no deserto, como nós também devemos olhar para dentro do nosso deserto para entendermos o propósito de Deus na nossa vida. Quão grande é o Senhor na nossa vida. Quando nós olhamos para dentro de nós, no deserto do nosso coração, a gente se esvazia das coisas do mundo e deixa-se encher das coisas do alto, do Espírito Santo que vem de Deus, a mão de Deus que nos conduz, o seu Santo Espírito. E a partir do momento que nós deixamos encher do Espírito Santo de Deus, nós surgimos, nós nos apresentamos na sociedade para anunciar verdadeiramente quem que é aquele que virá a salvar toda a humanidade. Quem é aquele que nos salva, quem é aquele que perdoa os nossos pecados, aquele que nos conduz para a vida eterna. O próprio Cristo. Quando Isabel estava grávida e Maria se apresentou diante dela, visitando para ajudá-la nos seus últimos meses de gravidez, João Batista já pulou no ventre de Isabel, porque ele já sentia e já sabia que quem estava ali perto dele, chegando junto com ele, já era o Messias. João Batista foi o profeta que ligava o Último Testamento com o Novo Testamento. A palavra de Deus viva se cumprindo desde a criação do mundo até os dias de hoje, com a palavra do Santo Evangelho que nós meditamos. Meus irmãos e minhas irmãs, que nós possamos também, assim como João Batista, se interiorizar, deixarmos o nosso coração como um coração limpo das coisas do mundo que o mundo vem nos oferecendo e enchê-las de Deus,
para podermos assim também anunciarmos a palavra dele. Assim como nós estamos fazendo todos os dias, meditando a palavra de Deus, que a gente também possa anunciar a palavra de Deus para o próximo. Que a gente não possa ter medo, não possa duvidar diante desta graça que Deus vem nos concedendo, assim como anunciou para Zacarias. Ele era uma pessoa de oração junto com Isabel. Mas quando Deus se aproximou dele pelo anjo, ele duvidou. Se Deus te chamar para uma missão, meu irmão, minha irmã, não tenha medo, não duvide. É Deus que vai te sustentar e conduzir você pela sua mão. Acredite na misericórdia de Deus e Ele tudo fará em sua vida. Que nós possamos seguir o exemplo de João Batista, o exemplo de Nossa Senhora, que sempre nos aponta o verdadeiro caminho, que é o próprio Cristo Jesus. Convertei-vos e crede no Evangelho. Meus irmãos e minhas irmãs, glorifiquemos a Deus com nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos e minhas irmãs, assim como João Batista foi o precursor de Jesus, aqui também a gente pede a cada um de vocês, anunciem também a palavra de Deus. Digam às pessoas quem é Jesus para cada um. Mostrem para as pessoas que Jesus veio para resgatar a cada um de nós deste sofrimento que o mundo vem nos impondo, destes perigos de guerra para todo lado. Mostre para eles que Jesus é paz, é amor e sabedoria. Mostre para eles que Jesus veio para nos transformar. E dessa forma eu peço a cada um de vocês, compartilhe este vídeo, escreva nos comentários, deixe o seu joinha, o seu like, né? Assim a plataforma vai divulgar melhor este conteúdo. Conto com sua ajuda, com sua colaboração. Espero você para mais uma vez meditarmos a palavra do Santo Evangelho amanhã, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.